Audiolivro As 5 Linguagens do Amor. Autor Gary Chapman. Capítulo 8. Quinta linguagem do amor. Toque físico. Há muito tempo se sabe que o toque físico é uma maneira de comunicar amor emocional. Diversos projetos de pesquisa na área de desenvolvimento infantil chegaram a essa conclusão. Os bebês que são segurados, abraçados e beijados desenvolvem uma vida emocional mais saudável que aqueles que são deixados longos períodos de tempo sem contato físico. O toque físico também é um poderoso veículo para comunicar amor conjugal. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar e ter relações sexuais são formas de comunicar amor emocional a seu cônjuge. O toque físico é a linguagem do amor primária de algumas pessoas. Sem o toque físico, elas não se sentem amadas. Com ele, o tanque emocional se enche e elas se sentem seguras do amor de seu cônjuge. O poder do toque. Dos 5 sentidos, o tato, diferentemente dos outros 4, não se limita a uma área localizada do organismo. Pequenos receptores tácteis estão espalhados por todo o corpo. Quando esses receptores são tocados ou pressionados, os nervos transportam impulsos até o cérebro, que os interpreta, e então percebemos que o que nos tocou é quente ou frio, duro ou macio, causador ou prazer. É possível interpretá-los também como amoroso ou hostil. Algumas partes do nosso corpo são mais sensíveis que outras. A diferença se deve ao fato de os pequenos receptores tácteis não estarem espalhados uniformemente, mas arranjados em agrupamentos. Assim, a ponta da língua é altamente sensível ao toque, enquanto a área atrás dos ombros é a menos sensível. A ponta dos dedos e do nariz são outras áreas extremamente sensíveis. Nosso propósito, porém, não é entender a base neurológica do sentido do tato, mas sim sua importância psicológica. O toque físico pode beneficiar ou prejudicar um relacionamento. Pode comunicar ódio ou amor. Para a pessoa cuja linguagem do amor primária é toque físico, a mensagem soará muito mais alto que as palavras "odeio você" ou "amo você". Um tapa no rosto é prejudicial a qualquer criança, mas é devastador para aquela cuja linguagem do amor primária é toque físico. Um abraço terno comunica amor a qualquer criança, mas ele é extremamente válido àquela cuja linguagem do amor primário é toque físico. Funciona do mesmo modo com os adultos. No caso, o toque de amor pode assumir diversas formas. Uma vez que os receptores tácteis estão espalhados por todo o corpo, o toque amoroso no cônjuge em praticamente qualquer parte pode expressar amor. Isso não significa que todos os toques são iguais. Alguns trarão mais prazer a seu cônjuge do que outros. Seu melhor instrutor é o próprio cônjuge, sem dúvida. Afinal, ele é a pessoa a quem você procura amar. Ele sabe melhor que ninguém o que entende ser um toque amoroso. Não insista em tocar seu cônjuge do seu jeito e na hora em que você desejar. Aprenda a falar o dialeto de amor dele. Seu cônjuge pode considerar alguns toques desconfortáveis ou irritantes. Insistir com esses toques comunica o oposto do amor. É dizer que você não é sensível às necessidades dele e que pouco se importa com as percepções do que ele considera agradável. Não cometa o erro de acreditar que o toque prazeroso para você também dará prazer a seu cônjuge. Os toques amorosos podem ser explícitos e exigir sua total atenção, como um carinho nas costas ou uma preliminar sexual, culminante no ato em si. Por outro lado, os toques podem ser implícitos e exigir apenas um instante, como colocar a mão no ombro do seu cônjuge enquanto você enche sua xícara de café, ou roçar seu corpo no corpo dele enquanto passa pela cozinha. Toques amorosos explícitos obviamente levam mais tempo, não apenas no toque propriamente dito, mas no desenvolvimento de sua compreensão sobre como comunicar amor a seu cônjuge dessa maneira. Se uma massagem nas costas comunica amor em alto volume, então o tempo, o dinheiro e a energia gasta para aprender a massagear serão um bom investimento. Se a relação sexual é um dialeto primário de seu cônjuge, ler e discutir sobre a arte do amor sexual
certamente aprimorará sua expressão de amor. Os toques amorosos implícitos exigem pouco tempo, porém muita concentração, especialmente se toque físico não for sua linguagem do amor primária e se você não cresceu numa família propensa ao toque. Sentar perto do outro enquanto ele assiste ao programa de televisão favorito não exige nenhum tempo adicional, mas comunica seu amor em alto e bom som. Tocar seu cônjuge enquanto ele passa pela sala onde ele está sentado leva apenas um instante. Tocar no outro quando estiver saindo e novamente quando voltar pode envolver apenas um beijo ou um abraço breve, mas é algo que significará muito para o seu cônjuge. Ao descobrir que toque físico é a linguagem do amor primária do cônjuge, sua imaginação será o único limite quanto às maneiras de expressar amor. Inventar novos jeitos e locais onde tocar pode ser um desafio excitante. Se você nunca tocou seu cônjuge por baixo da mesa, talvez descubra que essa prática pode acender fagulhas em seu jantar num restaurante. Se não estiver acostumado a segurar as mãos de seu cônjuge em público, talvez descubra que pode encher o tanque de amor emocional dele enquanto passeiam de mãos dadas pelo estacionamento. Se você normalmente não se beijam assim que entram no carro, quem sabe percebam que isso pode melhorar muito suas viagens. Abraçar seu cônjuge antes dele sair para fazer compras talvez não expresse apenas amor, mas pode trazê-lo mais cedo para casa. Tente novos toques em novos lugares e permita que seu cônjuge lhe diga se acha aquilo agradável ou não. Lembre-se, ele tem a palavra final. Você está aprendendo a linguagem dele. O corpo existe para ser tocado. Tudo o que há em mim habita em meu corpo. Tocar meu corpo significa tocar em mim. Afastar-se do meu corpo significa distanciar-se emocionalmente de mim. Em nossa sociedade, o aperto de mão é uma maneira de comunicar abertura e intimidade social a outra pessoa. Quando, em raras ocasiões, o homem se recusa a apertar a mão do outro, a mensagem comunicada é que as coisas não vão bem nesse relacionamento. Todas as sociedades possuem alguma forma de toque físico como meio de saudação social. O americano típico talvez não se sinta muito à vontade com os abraços fortes e os beijos dos brasileiros. Mas no Brasil, esse cumprimento tem a mesma função do aperto de mão nos Estados Unidos. Existem maneiras próprias e impróprias de tocar pessoas do sexo oposto em todas as sociedades. A atenção que se dá hoje em dia ao assédio sexual tem ressaltado as maneiras impróprias. No casamento, porém, o que é próprio ou impróprio é determinado pelo casal dentro de certas orientações bem amplas. O abuso físico, obviamente, é considerado impróprio pela sociedade e organizações sociais foram criadas para ajudar homens e mulheres vítimas de violência doméstica. É evidente que nosso corpo foi feito para o toque e não para o abuso. Vivemos num tempo caracterizado como a era da abertura e da liberdade sexual. Com essa liberdade, demonstramos que o casamento aberto no qual os dois cônjuges estão livres para ter intimidade sexual com outros indivíduos é algo fantasioso. Os que não têm objeções morais apresentam objeções emocionais. Alguma coisa em nossa necessidade de intimidade e amor não nos permite oferecer a nosso cônjuge tal liberdade. A dor emocional é profunda e a intimidade se evapora quando tomamos conhecimento de que nosso cônjuge se envolveu sexualmente com outra pessoa. Os arquivos dos conselheiros estão repletos de registros de maridos e esposas que tentam lidar com o trauma emocional de um cônjuge infiel. Esse trauma, porém, é ampliado para o indivíduo cuja linguagem do amor primária é toque físico. O objeto de seu anseio profundo, o amor expresso pelo toque físico, é concedido a outra pessoa. Seu tanque de amor emocional não apenas se esvaziou, ele foi despedaçado por uma explosão. Serão necessários inúmeros reparos para suprir essas necessidades emocionais. Crise e toque físico. No momento de crise, o abraço é quase instintivo. Por quê? Porque o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Em situações difíceis, mais que qualquer coisa, precisamos nos sentir amados. Nem sempre conseguimos alterar os acontecimentos, mas é certamente possível superá-los se nós sentirmos amados.
Todos os casamentos sofrem crise. A morte dos pais é inevitável, acidentes automobilísticos impactam e matam milhares a cada ano. A doença não respeita ninguém. As decepções fazem parte da vida. A coisa mais importante a fazer por seu parceiro no momento de crise é amá-lo. Se a linguagem do amor primária de sua esposa é toque físico, nada é mais importante que abraçá-la quando ela chorar. Suas palavras podem significar pouco, mas seu toque físico comunicará que você se importa. As crises fornecem uma oportunidade singular de expressar amor. Seu toque terno será lembrado muito tempo após a crise ter passado. A ausência do toque, porém, talvez jamais seja esquecida. O casamento não deveria ser assim. Desde minha primeira visita ao West Palm Beach, na Flórida, muitos anos atrás, sempre recebo feliz os convites para apresentar seminários sobre casamento naquela região. Conheci Pete e Patsy numa dessas ocasiões. Eles não eram nativos da Flórida, poucos o são, mas viviam ali havia mais de 20 anos e se sentiam em casa. Uma igreja local promoveu meu seminário e, ao sair do aeroporto, o pastor me informou que Pete e Patsy haviam pedido que eu passasse a noite na casa deles. Procurei parecer animado, mas sabia por experiência que tal pedido normalmente significa uma sessão de aconselhamento até altas horas da noite. Enquanto o pastor e eu entrávamos naquele grande e bem decorado casa em estilo espanhol, fui apresentado a Patsy e a Charlie, o gato da família. Ao dar uma olhada na casa, tive a sensação de que os negócios de Pete iam muito bem. Seu pai lhe deixara uma grande herança, ou ele estava afundado em dívidas. Mais tarde, descobri que meu primeiro palpite estava correto. Quando me mostraram o quarto de hóspede, observei que Charlie, o gato, estava à vontade, esticando sobre a cama em que eu iria dormir. Pensei, esse gato se deu bem. Pete chegou em casa pouco depois. Comemos junto um lanche delicioso e combinamos de jantar depois do seminário. Várias horas depois, durante o jantar, fiquei esperando pelo início da sessão de aconselhamento. Ela nunca aconteceu. Em vez disso, descobri que Pete e Patsy formavam um casal saudável e feliz. Para um conselheiro, isso era uma excentricidade. Estava ansioso para descobrir o segredo deles, mas por estar cansado e ciente de que Pete e Patsy precisavam me levar ao aeroporto no dia seguinte, decidi fazer minha avaliação quando estivesse me sentindo mais desperto. A oportunidade surgiu durante o trajeto até o aeroporto, a cerca de 45 minutos de distância. Pete e Patsy começaram a me contar sua história. Nos primeiros anos de seu casamento, eles tiveram dificuldades enormes. Ambos cresceram na mesma vizinhança, frequentaram a mesma igreja e se formaram na mesma escola. Os pais tinham um estilo de vida e valores similares, e Pete e Patsy tinham muitos gostos semelhantes. Os dois gostavam de tênis e de velejar, e era normal falarem sobre vários interesses em comum. Pareciam possuir todos os atributos que tradicionalmente garantem um número reduzido de conflitos no casamento. Os dois começaram a namorar no último ano do ensino médio, cursaram universidades diferentes, mas se viam com frequência, e se casaram 3 semanas após ele receber seu diploma de administração e ela o de sociologia. 2 meses depois, mudaram-se para a Flórida, onde Pete havia recebido uma boa proposta de emprego. A 3.000 quilômetros do parente mais próximo, podiam desfrutar de uma lua de mel sem fim. Os 3 primeiros meses foram excitantes. Mudança, procura de um novo apartamento, desfrute da vida a dois. Estavam casados havia 6 meses quando Patsy começou a sentir que Pete se afastava dela. Ele trabalhava até tarde e em casa passava tempo considerável à frente do computador. Quando Patsy finalmente expressou a sensação de que ele estava se afastando, Pete lhe disse que não estava evitando, mas que buscava se manter no topo em seu emprego. Disse que ela não entendia a pressão que ele enfrentava e quão importante era ele se sair bem no primeiro ano de trabalho. Patsy não ficou feliz, mas decidiu lhe dar espaço. Patsy começou a fazer amizades com outras esposas que moravam no mesmo condomínio.
Tornou-se habitual ao saber que Pete trabalharia até mais tarde, ela sair para fazer compras com suas amigas, em vez de ir direto para casa depois do trabalho. Às vezes, ela não estava em casa quando Pete chegava. Aquilo o irritava profundamente e ele a acusou de ser descuidada e irresponsável. Patsy replicou: Quem é o irresponsável aqui? Você nem sequer me telefona para dizer quando chegará em casa? Como posso esperá-lo aqui se nem mesmo sei a que horas você vai chegar? E quando chega em casa, passa o tempo todo naquele computador idiota. Você não precisa de uma esposa, tudo de que precisa é um computador. Então Pete respondeu: Eu preciso muito de uma esposa. Você não entende? É exatamente essa questão. Eu preciso muito de uma esposa. Mas Patsy não entendeu. Ele estava extremamente confusa. Em sua busca por resposta, Patsy foi à biblioteca pública e analisou diversos livros sobre casamento. O casamento não deveria ser assim, raciocinou ela. Preciso encontrar uma resposta para a nossa situação. Quando Pete ia para a sala do computador, Patsy pegava seu livro. De fato, em muitas ocasiões, ela lia até meia-noite. Ao ir para a cama, Pete observava e fazia comentários sarcásticos como: se você lesse tanto assim na universidade, teria tirado nota 10 em tudo. Patsy respondia: não estou na faculdade, estou num casamento, e neste momento ficaria satisfeita se tirasse nota 7. Pete ia dormir sem muita coisa, além de uma breve olhada para o lado. No final do primeiro ano, Patsy estava desesperada. Ela já havia mencionado o assunto antes, mas dessa vez disse calmamente a Pete: Vou procurar um conselheiro conjugal. Quer vir comigo? Eis a resposta de Pete: Não preciso de um conselheiro conjugal. Não tenho tempo para ir a um conselheiro conjugal. Não tenho dinheiro para pagar um conselheiro conjugal. Então irei sozinha. Tudo bem, afinal é você quem precisa de aconselhamento. A conversa acabou ali. Patsy se sentia totalmente sozinha, mas na semana seguinte marcou a consulta com o conselheiro conjugal. Depois de 3 sessões, o conselheiro ligou para Pete e perguntou se ele estaria disposto a conversar sobre o casamento. Pete concordou e o processo de cura teve início. 6 meses depois, eles saíram do consultório do conselheiro com um novo casamento. Perguntei a Pete e a Patsy o que vocês aprenderam com o conselheiro que transformou seu casamento. Pete respondeu: Em resumo, Dr. Chapman, aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. O conselheiro não usou esse termo, mas durante sua palestra de hoje, as luzes enfim se acenderam. Minha mente retornou à nossa experiência de aconselhamento e percebi que foi exatamente isso que aconteceu conosco. Finalmente, aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. Então, qual é a sua linguagem do amor, Pete? Perguntei. Toque físico, disse ele sem hesitação. Com certeza é toque físico, confirmou Patsy. E a sua, Patsy? Tempo de qualidade, Dr. Chapman. Era isso que eu queria naqueles dias em que ele passava o tempo todo no trabalho e no computador. Como você descobriu que toque físico era a linguagem do amor de Pete? Levou um tempo. Pouco a pouco, essa percepção começou a aparecer nas sessões de aconselhamento. No início, acho que nem o próprio Pete havia percebido. Ela está certa, disse Pete. Eu estava tão inseguro quanto a minha autoestima que levou uma eternidade até eu me dispor a identificar e reconhecer que a falta do toque dela fizera que eu me afastasse. Nunca disse a ela que queria ser tocado, embora estivesse gritando por dentro para que ela se aproximasse e me tocasse. Durante o namoro, sempre tomei a iniciativa de abraçar, beijar e segurar as mãos, mas ela sempre respondeu bem. Sentia que ela me amava. Mas depois de nos casarmos, houve momentos em que a procurei fisicamente e ela não correspondeu. Talvez por causa de suas novas responsabilidades no trabalho, ela estivesse muito cansada, não sei, mas levei aquilo para o lado pessoal. Senti que ela não me achava atraente. Então decidi que não tomaria mais iniciativa, pois não queria ser rejeitado. Assim, esperei para ver o quanto tempo se passaria até que ela tomasse a iniciativa de me beijar ou de me tocar de alguma forma. Certa vez, esperei durante 6 semanas até que ela me tocasse. Era insuportável. Eu me afastei para evitar a dor que sentia quando estava com ela. Sentia-me rejeitado e desejado, mas não me sentia amado. Então Patsy disse: não fazia ideia do que ele estava sentindo.
Sabia que ele não estava me procurando. Não nos beijávamos nem nos abraçávamos como antes, mas presumi apenas que, como estávamos casados, isso já não era tão importante para ele. Sabia que ele estava sob pressão em seu trabalho. Não fazia ideia de que ele queria que eu tomasse a iniciativa. Passávamos semanas sem tocá-lo. Isso não me passava pela mente. Eu preparava as refeições, mantinha a casa limpa, cuidava das roupas e tentava não atrapalhá-lo. Honestamente, eu não sabia o que mais poderia fazer. Não conseguia entender seu afastamento ou sua falta de atenção comigo. Não é que eu não goste de toque, acontece simplesmente que isso nunca foi tão importante para mim. Passar tempo com ele, receber a atenção dele, era o que me fazia sentir amada e apreciada. Realmente não importava se ele me beijasse ou abraçasse. Contanto que me desse atenção, eu me sentia amada. Fez uma pausa e prosseguiu. Levou muito tempo até descobrirmos a raiz do problema. Mas assim que descobrimos que não supriríamos as necessidades emocionais amorosas do outro, começamos a mudar as coisas. Assim que tomei a iniciativa de lhe oferecer um toque físico, o que aconteceu foi maravilhoso. Sua personalidade e seu espírito mudaram drasticamente. Eu tinha um novo marido. Quando ele se convenceu de que eu de fato o amava, começou a se tornar mais responsivo às minhas necessidades. Pete adicionou: o que mais me surpreendeu no seminário hoje foi a maneira que sua palestra sobre as linguagens do amor me levou de volta àquela experiência de tantos anos atrás. O senhor disse em 20 minutos algo que levei 6 meses para aprender. Respondi: bem, o que importa não é quão rápido se aprende, mas quão bem se aprende. E é óbvio que vocês aprenderam bem. Pete é apenas um dos muitos indivíduos para quem toque físico é a linguagem do amor primária. Em termos emocionais, eles anseiam que seu cônjuge os procure e os toque fisicamente. Passar a mão pelos cabelos, fazer um carinho nas costas, andar de mãos dadas, abraçar, ter relações sexuais, todos esses e outros toques amorosos são o suprimento de vida da pessoa cuja linguagem do amor primária é toque físico.